Lucas 7, do versículo 36 em diante. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começavam a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, nessa noite nós vamos meditar um pouquinho sobre, e o tema do nosso estudo é dignidade restaurada. Todos aqueles que o Senhor toca e transforma têm sua dignidade restaurada. Todos aqueles que o Senhor toca e transforma têm sua dignidade restaurada. E todos aqueles que têm sua dignidade restaurada desejam servir a Deus e ao próximo. Então, todos aqueles que têm a sua dignidade restaurada desejam servir a Deus e ao próximo. Então, nós vamos falar um pouquinho nesta noite sobre esse texto, sobre esta mulher, a atitude desta mulher. Hoje nós não temos muita noção de quanta coisa aquela mulher quebrou para estar ali aos pés de Jesus. Naquela época, a mulher não tinha praticamente valor nenhum. Ela não podia se aproximar de um homem assim, ela não podia estar ali, ainda mais Jesus, que era considerado um mestre, um rabi. Então ela não podia estar ali. E ele estava na casa de uma pessoa, né? De um fariseu que o chamou para comer. Então ela entrou num lugar que ela não tinha sido convidada, né? Mas nós vamos ver no decorrer do estudo e o porquê que também ficou registrado a atitude desta mulher aqui. Então, o primeiro tópico que nós vamos ver nesta noite é o reconhecimento do perdão. O fariseu que chamou Jesus para estar na casa dele, quando a mulher veio e começou, né, chorar e beijar os pés de Jesus e secar com o cabelo, qual foi a atitude do fariseu? Criticar, né? Ele começa a duvidar de Jesus.
peraí, se ele fosse profeta mesmo, como dizem que ele é, ele saberia que esta mulher aí, ela não podia estar fazendo o que ela está fazendo. E ele critica e ele julga, né? Ele acha que aquela mulher era indigna de estar ali. E a posição dele é essa. E aí ele começa a criticar e ele então coloca: ele não é profeta nada. Porque se ele fosse profeta, ele saberia que ela não é digna de estar beijando seus pés. E aí, nós vemos então a atitude do fariseu. O fariseu, eles se julgavam muito santos. Eles conheciam muito a lei, né? Lembra que Paulo fala que ele era fariseu de nascimento? Era uma linha do judaísmo, os fariseus, em que eles conheciam muito da lei, né? Conheciam, mas não praticavam, né? Mas eles se achavam melhores do que os outros. Eles achavam que eles eram melhores, que eles eram mais santos, que eles eram mais justos, né? Que eles eram superiores aos outros. Quando esses sentimentos fazem parte da nossa vida, irmãos, a posição do fariseu, muitas vezes, é a nossa posição também. De julgar, de achar que a pessoa, né? A gente é um pouquinho melhor que o outro. A gente se julga muito santo às vezes. E a gente tem uma tendência de se julgar muito santo e olhar o pecado do outro e condenar. E dizer que não é digno, mas como que pode? Aquela pessoa, né? Então, muitas vezes nós somos como esse fariseu. Nós convidamos Jesus para estar na nossa casa, mas nós não seguimos as regras de Jesus. Nós seguimos as nossas próprias regras. Nós não deixamos Deus nos mudar, nos moldar, nos purificar. Nós continuamos ainda com a nossa arrogância, achando que Deus tem que fazer as coisas do jeito que a gente acha que deve ser. Como se Deus se sujeitasse à nossa mera humanidade, né? Mas muitas vezes, irmãos, a gente fala do fariseu, mas a gente age igual. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de muita santidade, que é muito falada e pouco vivida. Esse era o problema dos fariseus. Eles falavam muito em santidade, mas viviam pouco a santidade. Então, muitas vezes, nós nos tornamos fariseus também. Nós julgamos com facilidade. Nós colocamos o dedo, né? E apontamos para o outro com muita facilidade, porque ao nosso ver, os pecados do outro são muito maiores e mais graves do que os nossos. Para o fariseu ver aquela mulher, não nesse texto de Lucas, mas nos outros evangelhos, eles falam que ela era uma prostituta. Então imagine, era uma pecadora. O fariseu era aquele detentor da lei, né? Aquela, de repente, uma prostituta mexendo com o mestre dentro da casa dele. Olha que situação. O olhar do fariseu para essa mulher foi um olhar de julgamento, de desprezo, de dizendo, você não deve fazer parte disso aqui. Jesus está aqui, Jesus está na minha casa e você não é digna de estar no mesmo lugar. Quantas vezes o nosso olhar é assim também? Quantas vezes nosso olhar também é assim? De crítica, de apontar o dedo, de achar que somos melhores do que o outro, achar que o nosso pecado é menos grave que o pecado do outro. Quando, na verdade, Jesus morreu pelo meu pecado.
Meu pecado tem a mesma gravidade que tem o pecado do outro. Mas nós temos essa facilidade. E o fariseu aqui, então, ele também viu. E aí ele julga até Jesus. Se ele fosse o profeta, ele saberia que ela não é digna. Então ele começa a questionar Jesus. Aí, o que Jesus... O fariseu, ele não falou isso. Ele pensou. Na sua mente, ele pensou. Entendeu? Se ele fosse profeta, ele saberia. Ele pensou. Como Jesus conhece os nossos pensamentos, né? Jesus sabia o que estava no coração do fariseu. Ele conta uma história para o fariseu. Ele fala assim, olha, um certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiro e o outro 50. Nenhum dos dois podia pagar. Nem o que devia 500, nem o que devia 50. Nenhum dos dois podia pagar. E aí, ele perdoa os dois, a ambos. Ele perdoou. E aí, ele pede, Simão, diz qual deles o amará mais? E ele faz essa pergunta para o fariseu, então. Qual que vai ser mais grato? Qual que vai ter mais amor por ter sido perdoado? Aquele que foi perdoado 500 ou aquele que foi perdoado 50? Quem teria um coração mais grato? Colocar assim, ó. Você deve 50 reais para alguém e eu devo para essa pessoa também, só que eu não devo só 50 reais. Eu devo para essa pessoa 1 milhão. E essa pessoa me perdoa 1 milhão e te perdoa nos 50 reais. Quem vai ter mais gratidão por esse perdão? Eu, né? Porque 50 reais dá-se um jeitinho de pagar. Mas 1 milhão? 1 milhão é muito difícil. 1 milhão, na situação do nosso Brasil hoje, é impossível pagar. Você ganhando um salário mínimo e devendo 1 milhão. Não precisa nem ser 1 milhão, né, irmãos? Bem menos. Mas o que eu quero colocar aqui é para vocês entenderem o que Jesus estava mostrando para o fariseu. O coração grato daquele que foi perdoado muito e daquele que acha que foi perdoado também, mas aquele que nem perdoou tanto assim era o fariseu, achando que Jesus tinha feito algo de bom, mas agora, a mulher não. A mulher, ela não mediu esforços para chegar até Jesus. Ela sabia da sua dívida. Ela tinha noção que o seu pecado era grave. Ela sabia o tamanho do seu pecado. Ela sabia que o que ela tinha feito era horrível. Pela atitude dela, deixa bem claro, ela estava cansada. Cansada da vida que ela levava. Cansada de tudo aquilo que ela estava carregando. Cansada daquele fardo do pecado. E ela, então, não mede esforços para estar com Jesus. Ela entra numa casa que ela não foi convidada. Jesus estava na casa do fariseu. Ela entrou de penetra, né? De bicuda, como fala por aí. Ela não foi convidada. Segundo, a mulher naquela época não podia tocar no mestre, no rabi. Em homem nenhum podia, muito menos no mestre. E ela vai e ela se coloca aos pés de Jesus. Ela já chega até Jesus como? Chorando, não é? Diz que ela chorava, molhava com suas lágrimas os pés de Jesus e com seu cabelo ela ia secando os pés de Jesus. Então, qual a posição que ela chegou diante de Jesus? De serva, exatamente o oposto do fariseu. Humilde, humilhada. Ela sabia da sua condição. E ela chegou até Jesus consciente da sua condição. Entende? Ela sabia que ela era pecadora. Ela tinha consciência do seu pecado. Ela sabia que ela precisava do perdão de Jesus. Exatamente o contrário do fariseu, que achava que ele era o bom e que estava tudo certo, né? Só de Jesus estar na casa dele, estava tudo certo. Como o irmão
Roberto falou, ele não fez nada o que era de costume fazer na época. Irmãos, naquela época não tinha pavimento na rua, calçado era sandálias, então se andava na poeira o dia todo. Quando chegava na casa de alguém, o que se fazia? Se lavava os pés para tirar um pouco daquela sujeira, do pó, né, da estrada. A mulher, ela chega com outra posição diante de Jesus. Ela chega humilhada, ela chega sabendo da sua condição de pecadora. Ela vai aos pés do mestre, quer dizer, ela não queria aparecer, ela não queria estar assim, abraçada com Jesus, né, para que todo mundo visse. Não, ela foi aos pés, no lugar de humilhação mesmo. Então, mostra que ela entendeu, primeiro, ela entendeu quem era Jesus. Nós estamos vendo esse Jesus aqui antes da crucificação. Foi antes do Espírito Santo no Pentecostes. Foi antes. Então, isso mostra também. Irmãos, uma coisa que é importante que está aqui no texto e nós precisamos entender é a questão da gratidão. Hoje nós estamos vivendo tempos em que a gratidão desapareceu. Não há mais gratidão. É só vocês observar nos relacionamentos. Não tem mais gratidão. E nós estamos trazendo essa má conduta, porque isso é uma má conduta. Nós estamos trazendo essa má conduta social para dentro do nosso convívio como igreja. Então não se tem mais gratidão, ao ponto de não ter mais gratidão por Deus pela salvação. Olha aonde que chega. Só que essa é uma artimanha maligna tão terrível que está corroendo no nosso coração algo tão importante quanto a gratidão. O fariseu aqui estava muito longe da gratidão, porque ele não reconhecia. E muitas vezes hoje essas coisas a gente não enumera ou a gente não dá nomes, né? Mas é necessário tratar, é necessário nós trabalhar isso no meio da igreja. Por exemplo, os irmãos de Pedreira sabem, os irmãos e os irmãos mais velhos aqui sabem, que o pastor Carlos foi muito importante na minha restauração. E teve um tempo na minha vida em que o pastor Carlos ele me tratou de uma maneira que eu sei que foi amor puro ali. E ele deu a cara a tapas por mim. Eu sei disso. Muitos não sabem disso. Então, e graças a Deus, hoje estou aqui, porque ele deu a cara a tapas por mim nessa época, muitos anos atrás. Então, a partir dali, no meu coração, tem uma gratidão pela vida do pastor Carlos, que ele pode me fazer a pior coisa na face da terra. Eu continuo amando ele. Ele pode me detonar, me virar as costas, fazer o que quiser, pois eu vou continuar amando ele. Vou fazer o que eu puder fazer por ele. Sabe por quê? O que ele fez não tem nada, o que ele fez de bom por mim, não tem nada de mal que ele possa fazer que apague aquilo de bom que ele fez. Então, isso é gratidão. Hoje em dia, nós estamos assim, ó. A pessoa pode fazer o que quiser de bom para nós. Se amanhã ele pisar no meu calinho, não presta mais. Isso é o que o fariseu tinha no coração, gente. E nós estamos vivendo isso dentro da igreja. Às vezes as pessoas nos ajudam a vida inteira, mas pisou no meu calinho, falou do meu pecado, ou me expôs em alguma situação, aquela pessoa já não presta mais. Não é assim, o evangelho não é assim. E se nós tentar levar uma vida no evangelho assim, nós estamos completamente errados, nós estamos vivendo a vida do fariseu. Então, essas coisas é necessário nós trazer aqui, ó, fazer um balanço entre nós mesmos. Por quê? Porque Jesus pagou o maior preço dele na cruz. E hoje, sabe o que nós ficamos fazendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Pedindo, Deus, se o Senhor me ama, o Senhor faz aquilo por mim. Como assim?
Ele já não fez? Ele vai ter que provar ainda que me ama? Fazendo aquilo que é o meu sonho, o que eu gostaria, ele vai ter que provar ainda aquilo para mim? Gente, isso é o que o fariseu vivia. Nós não somos fariseus. Se nós ficar pensando desse jeito, o que de maior que Jesus poderia fazer por nós, ele já fez. Ele morreu na cruz, isso ninguém podia pagar o preço dos meus pecados. Então eu não tenho o direito de chegar e dizer para ele, Senhor, se o Senhor me ama, o Senhor faz aquilo, porque senão eu vou para o mundo, porque senão eu não sei o quê. Gente, senão eu não vou mais trabalhar na obra. E aí? Isso só mostra ingratidão no nosso coração. Porque só pelo fato, eu vou usar isso só. Gente, não tem, é indescritível o que Jesus fez. Mas eu vou falar assim, só pelo fato do que ele fez por nós na cruz, nós deveríamos também estar dispostos a dar a nossa vida por ele. Pronto, acabou. E muitas vezes nós não damos o nosso tempo. Muitas vezes nós não damos nem a atenção devida que a palavra de Deus merece. Nós não tiramos tempo para meditação na palavra. E aí dizemos que somos os cristãos bambambam ainda. Completamente errado. A gratidão está se esvaindo do nosso coração e nós não temos notado. Gratidão não é só entre pessoas, é entre nós e Deus que está se extinguindo do convívio cristão, infelizmente. Se você ainda pede que Deus prove alguma coisa para você, ou mostre o amor dele por você, isso é prova clara que a tua gratidão zerou no teu coração. Se aquilo que as pessoas fizeram por você, alguma coisa que te prejudicou, ainda te leva a você, não, aquela pessoa para mim acabou, é sinal que a gratidão não zerou no teu coração, não tem mais gratidão no teu coração. Você precisa começar do zero, a refazer de novo sua gratidão. Por quê? Porque isso pode te levar à perdição. Isso é muito sério. Irmãos, então nesse texto aqui, a mulher, a maneira com que ela chegou até Jesus demonstra o que ela tinha no coração. A maneira que o fariseu se comportou diante de Jesus também demonstra o que ele tinha no coração. Então, existem duas maneiras de nós chegarmos até Jesus. Com a nossa arrogância aqui em cima, achando que a gente, ainda é o bom da história, ou como a mulher, reconhecendo nossa pequenez, os nossos pecados, a nossa culpa, e que nós precisamos da graça de Jesus sobre a nossa vida. Então, existem essas duas maneiras de nós nos aproximarmos de Jesus. Uma é a certa, e a outra, nós vamos continuar com a nossa arrogância indo para o inferno. Os fariseus estavam assim, A arrogância lá em cima, porque eles se achavam bons. Este é o grande problema, como o pastor falou, de gratidão. Esse é o problema que nos faz ser ingratos com Deus. Sabe o que é? Não reconhecer a gravidade do nosso pecado. Nós não reconhecemos que o nosso pecado é gravíssimo. E que Jesus foi tão misericordioso nos perdoando os pecados. Então, nós somos muito fariseus porque nós achamos que o nosso pecado é menos grave que o pecado do outro. O fariseu também era pecador, mas ele olhou o pecado da mulher, ele julgou a mulher. Por quê? Porque o pecado da mulher era aparente. Todo mundo sabia qual era o pecado da mulher, Ela era uma prostituta. Todo mundo sabia o meio que ela vivia. E muitas vezes, o pecado aparente do outro, ele vem com uma atitude certa diante de Deus, Deus perdoa, e o nosso pecado que ninguém vê porque não é aparente, é só aqui, e no nosso coração, porque ninguém vê o nosso pecado, ele não é aparente, ninguém sabe. As pessoas não nos apontam o dedo porque não sabem do nosso pecado. Então, existem duas maneiras de nós estarmos com Jesus. Duas maneiras. E essa mulher, ela mostra, e o que Jesus vem lá, o que ela demonstra aqui, e o texto que Jesus fala assim, no versículo 42,
E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Ele está falando do amor do que perdoou. Está falando do amor daquele que foi perdoado. Quem que ama mais? Quem foi pouco perdoado ou quem foi muito perdoado? Quem foi muito perdoado, né? Quem tem a consciência de que só Jesus mesmo para perdoar. Quem tem a consciência do pecado e que o pecado é grave e onde leva o pecado. E sabe que que aquele pecado me levaria ao inferno e que Jesus veio, morreu na cruz para me perdoar o pecado. Então eu sou grato a Deus. Eu amo a Deus por quê? Porque Ele me amou primeiro me perdoando. E Ele me perdoou e eu tenho consciência do tamanho do meu pecado. Então eu tenho consciência que aquele que me amou, eu devo amá-lo também. Eu também devo amar a Ele. Porque Ele me amou, Ele demonstrou o amor por mim. O que acontece muitas vezes, irmãos, é que nós não temos, então, o reconhecimento do perdão. A gente não reconhece o quanto Deus nos perdoou. A gente é muito fariseu, porque a gente acha que a gente é bonzinho demais e que o nosso pecado não é tão grave. E daí, quando vem alguém que o pecado é aparente, né? Aí a gente diz, nossa, mas aquela pessoa era um pecador. Nós também, irmãos. Diferença, se os meus pecados, Jesus tem que derramar o sangue dele para me perdoar, assim também com um pecado do outro. Né? Não foi o meu esforço que me salvou. Não foi o meu esforço. Mas foi o sangue de Cristo que me salvou. Então, nós precisamos ter esta consciência. Quando nós sabemos o peso do nosso pecado, então entendemos o amor e passamos a amar aquele que viu em nós algo bom, mesmo estando sujos. Porque Deus viu algo de bom em nós quando ninguém mais via. Deus viu e Ele nos amou, mesmo nós não merecendo. Ele nos amou. E como que se demonstra amor? Como se demonstra gratidão, que o pastor falou? Como se demonstra que nós reconhecemos os nossos pecados? Pelas nossas atitudes. A Bíblia diz para não julgar, mas Jesus fala assim que pelos frutos se conhece a árvore. Quem aqui conhece pé de maçã? Que não é muito típica aqui nessa região. Poucas pessoas conhecem pé de maçã. É uma arvorezinha normal, né? Não dá muita coisa. Ela é uma bonita, mas se ela não tiver fruto, quem não conhece vai passar por ela, vai até achar bonita, mas não vai saber que ela dá maçã. Porque é uma árvore comum. Agora, se passar quando ela tem frutos, opa, isso aqui é um pé de maçã. Então, irmãos, quando Jesus diz que pelos frutos a gente conhece, quando uma pessoa aceita Jesus, nós vamos ver mudança na vida dela. São os frutos. Entendeu? Ela vai começar a mostrar que ela realmente está mudando a sua vida. Ela começa a dar frutos. Ela começa a mudar. Ela abandona o pecado. Isso tem que ser rápido. E ela começa a mudar sua maneira de agir, mudar até sua maneira de pensar. Ela começa a dar frutos de arrependimento, de mudança. E esses frutos são visíveis, nós vemos nessa mulher aqui. Essa mulher demonstrou frutos de arrependimento. Por quê? Porque ela chegou até Jesus, ela se humilhou até Jesus, ela trouxe o perfume, o alabastro, e ungiu os pés de Jesus. Não nesse texto que nós lemos, mas nos outros evangelhos se fala o valor que custava esse perfume. Quanto que custava esse perfume? Valia
diz o texto, não sei se é de Mateus ou Marcos, que valia 300 denários. 300 denários na época de Jesus era o preço de um ano de trabalho de um trabalhador. Um ano, não um mês. Um ano. A pessoa tinha que trabalhar um ano todo para ter 300 denários. Então, esse perfume era, né? Por isso que Judas, né? Não, Lucas não cita isso, mas no outro evangelho, no outro texto, cita que Judas falou assim, mas por que ela não vendeu e deu aos pobres? Não, ele não estava interessado nisso. É que Judas, né, estava interessado no dinheirinho lá, né? Porque se desse aos pobres, ia pôr na onde ele carregava o dinheiro, né? E a Bíblia diz que ele tirava o dinheiro de dentro. Então, Judas não estava nem um pouco preocupado com os pobres. Ele estava querendo era se aproveitar da situação. Então, ela deu algo que custou suor. Era algo valioso. Talvez ela, naquela situação que ela vivia, era a única coisa de valor que ela tinha. Era a única coisa preciosa que ela tinha. E ela chega e ela quebra nos pés de Jesus. Sabe o que ela diz? Senhor, não importa, tudo é teu. Eu não estou interessada em riquezas. Contrário do que hoje em dia. Eu não estou interessada em quanto tempo eu levei para adquirir isto. Isso é teu, Senhor. Se o Senhor me perdoou a tal ponto de me livrar de todos os meus pecados, o que eu tenho é teu. Isto é conversão. É quando a pessoa diz, Senhor, eu reconheço o teu amor pela minha vida. Eu reconheço teu perdão, eu reconheço tudo isso. Tamanho amor, que agora tudo é teu, minha vida é tua e tudo é teu. Foi o que Paulo fez. Por que Paulo fala aí, já estou crucificado com Cristo? Porque ele entendeu isso. Então isso é uma conversão. Essa mulher, ela entendeu este amor de Jesus. Ela era pecadora. Ela sabia a sua situação. E ela foi até aquele que perdoa os pecados. Aquele que tira todo o pecado. E ela foi até ele. Disposta a passar por cima de qualquer coisa. Quantas pessoas será que não estavam olhando para ela, né? O que essa mulher está fazendo aqui? Talvez muita gente querendo ir lá pegar ela e tirar da onde ela estava aos pés do Senhor, né? Mas Jesus não deixou que isso acontecesse, porque ela estava no lugar certo, da maneira certa. Então, irmãos, muitas vezes nós convidamos Jesus para a nossa casa. Nós queremos que Jesus participe da nossa vida, mas apenas que ele faça parte dentro dos limites que a gente dá para Jesus. Você pode se assentar à mesa, mas você não pode pôr a mão nos meus pertences. Mas você pode entrar na minha casa. Essa mulher não. Ela chegou até Jesus e ela deu tudo o que ela tinha para Jesus. Ah, que grande diferença, né? Entre uma entrega genuína e uma entrega apenas aparente. Porque Jesus, ali mesmo, depois sendo odiado, mas Jesus era o popstar da época, né? Todo mundo ouvia falar de Jesus. Ele fazia milagres, ele fazia isso, fazia aquilo, né? Então o fariseu disse, eu vou trazer ele para minha casa? Vamos que isso me crie algum status. Então deixa eu chamar ele para minha casa. E muitas vezes nós somos assim também. Nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida porque achamos que é bonitinho dizer que somos cristãos. É bonitinho. Hoje em dia até dá status, né? Hoje em dia ninguém mais tem vergonha de falar que é evangélico, né? Não, nós não somos perseguidos, nada, tudo festa. Mas nós colocamos limites. Isso Jesus pode, isso aqui Jesus não pode. A mulher não, ela não colocou limites, ela foi até Jesus da maneira correta. Como o pastor já adiantou, a gratidão manifesta em atitudes.
concretas, né? Que é o que eu falei. Quem tem a dignidade restaurada é grato. Quem entende que Jesus perdoou os pecados, ele é grato por isso. Quem entende o peso do pecado é grato porque não carrega mais o peso do pecado. Agora, quem não tem gratidão, nem a Deus, nem às pessoas, é porque não entendeu o peso do pecado. Não entendeu o pecado. É muito fariseu, entende? É fariseu que pensa assim, mas eu nem era tão ruim assim. Nós medimos, irmãos. Por isso que o texto da ceia, amanhã ceia, fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque nós temos uma facilidade de nos medir pelo pecado do outro. Nossa, como a gente faz isso assim, ó. Mas perto dele, sou um santo. Né? Perto daquele, nossa, eu sou um anjo. Nós temos essa facilidade, irmãos, de nos medir olhando para o outro, pelo pecado e o erro do outro. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que nos examinar pela luz da palavra. Então, o meu pecado, ele é tão grave quanto o do outro, porque meu pecado me levava para o inferno. Eu já estava condenado. Eu ia para o inferno. Aí Jesus vem, morre por mim, me salva, e eu agora vou para o céu. Como que eu posso não ter gratidão? Como eu posso deixar de ser grato a esse Deus que fez isso? Irmãos, nós estávamos como essa parábola que Jesus contou. Nós éramos devedores, nós não tínhamos como pagar. Nós não tínhamos o dinheiro para pagar. Nós podíamos trabalhar, nós nunca íamos pagar a nossa dívida. E aí o que Jesus fez? Ele morre na cruz e fala assim, paguei, quitei a dívida de vocês. Vocês não devem mais nada. Como que nós podemos muitas vezes não ter gratidão por esse Deus que tanto fez? Sabe por que não há gratidão, como o pastor falou? Porque hoje se prega esse evangelho de coisas. Jesus não morreu por coisas. Jesus morreu por nós, por vidas, não morreu por coisas. Agora, ele pode nos dar coisas? Pode. Ele quer nos dar? Quer. Mas isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Eu não estou com Jesus porque ele me dá coisas. Eu estou com Jesus porque ele me deu a salvação. As coisas, se vierem ou não vierem, se vier, amém. Se não vier, amém. Nós cantamos aqui, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, mas a gente canta, mas não vive. A gente canta muito bonitinho, mas na hora da prática é que é o ó. Quando nós estamos doentes, nós queremos a cura de qualquer custo. Quando nós estamos com dificuldades financeiras, nós queremos a resposta de Deus a qualquer custo. Quando nós estamos com problemas conjugais ou familiares, nós queremos que Deus haja a qualquer custo. Então nós falamos que nós aceitamos, se Deus fizer, ele faz, se não fizer, ele faz, mas na prática não é essa a realidade. E sabe por que não é a realidade? Porque não somos gratos, não há gratidão. Não há gratidão porque nós não reconhecemos que Jesus já nos deu dignidade que nós não tínhamos. Então, quando nós reconhecemos, nós somos gratos. Quem tem a dignidade restaurada é grato. A gratidão nos leva a ter atitudes que mostram isso. A gratidão, ela gera atitudes na nossa vida. Como o pastor contou o exemplo dele com o pastor Carlos. O pastor Carlos foi uma bênção na nossa vida. Mas também teve uma época que ele foi o pior pesadelo do pastor Isaías. Mas se nós não entendêssemos o querer de Deus, porque se não acontecesse isso, nós não estávamos aqui na Posse, né? A Igreja Batista Independente não estaria aqui em Santo Antônio de Posse.
Porque o Isaías sempre quis trabalhar com o pastor Carlos. Ele ama trabalhar com o pastor Carlos e os dois se davam muito bem. Porque o Isaías ama estar com gente, né? Ele ama aconselhamento, ele ama estar junto. E o pastor Carlos, ele é muito mestre para ensinar. São poucos como ele. Ele tem o dom do ensino. Eu falo que ele não é pastor, ele é mestre. E ele gosta disso. Ele não gosta de estar muito no meio do povo, mas ele gosta do ensino. Para ensinar, ele é 10. E Isaías já é o contrário, né, irmãos? Ele gosta de estar no meio do povo, ele gosta de estar com as pessoas. É essa a alegria dele. Então, os dois casavam bem. A igreja ia muito bem com os dois juntos. Então, irmãos, Deus tem os seus propósitos. Se a gente não entender isso, a gente vai estar sempre questionando Deus. Agora, quando a gente entende de onde nós estávamos, para onde Jesus nos levou, então nossas atitudes vão ser pautadas em cima da gratidão. Então, eu ia para o inferno, eu estava condenado. Jesus veio e me deu a salvação. Então, o que agora? Agora a minha vida vai ser pautada e minhas atitudes vão mostrar que eu sou grato a Jesus. Como que eu mostro gratidão? Retribuindo, né? Exatamente. Quer dizer, sou grato por alguém, eu retribuo, né? Sempre, como a Relane falou, precisar, eu estou à disposição. Jesus pode contar com você? Vocês estão à disposição aí? Isso é gratidão. Se Jesus chamar você hoje para ir lá, né? Chamado missionário é coisa de Deus mesmo, né, irmãos? Porque, meu Deus do céu. Esse dia eu tive com uma missionária que eu falei para Isaías, meu Deus, bem, é só Deus mesmo, né? É só Deus para fazer isso. Porque, olha, a situação que ela vive, eu dizia, eu não quero, mas pelo amor de Deus, mulher, volta para Manaus, vai lá. Ela é enfermeira formada. Vocês veem o que ela vive. Para vocês terem uma ideia, irmã, ela está trabalhando com os refugiados venezuelanos que estão indo. Ela está naquela cidade que faz divisa com a Venezuela, lá em Macapá. E ela fala assim, olha, sem saber eu hospedei uma quadrilha dentro da minha casa. Não é Deus guardando, irmãos? Ela pega aquelas pessoas que ela nunca viu na vida e leva para dentro da casa dela. Irmão, condição nenhuma. Ela trabalhava em Manaus como enfermeira formada que ela ganhava muito bem. Que lá no norte, esses serviços são valorizados porque há muita pouca mão de obra qualificada. Se aqui é precário, lá é muito mais precário do que aqui. Então, quando tem alguém que é qualificado, ganha bem. Ela ganhava bem, ela largou tudo, irmãos, para estar lá. Sabe quanto que ela ganha de ajuda da convenção? R$500. E agora ganha de ajuda do FEPAS, que é o instituto da convenção, mais R$400. Irmãos, como que se sobrevive com isso? Todo dia ela diz que chega na cidade de 1.500 a 2.000 pessoas por dia, refugiados venezuelanos. Chegam lá, às vezes, só com a roupa do corpo. Não tem mais nada. Fugiram, não conseguiram levar nada. Ela falou, eu não consigo passar na rua e ver uma mulher com uma criança no colo e deixar ela na rua. Eu não consigo ver uma mulher grávida na rua. Isso é o quê? Gratidão a Deus. Ela se colocou à disposição de Deus. Eu sou grata. Por quê? Porque o meu lugar era como eles, mas Jesus me resgatou. Então, gratidão é isso. O que mais que é gratidão? Como que eu demonstro minha gratidão? Obedecendo. Digamos assim que o irmão já amava antes. Mas agora ama mais, né, irmão? Ama mais, por quê? Porque o irmão sentiu na pele o amor, né? Tá amando mais. E é isso, irmãos. Nós temos que sentir na pele o amor de Jesus para amá-lo. Porque se a gente não entender esse amor, né? Nós só vamos querer Deus. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. E a gente só quer a mão de Deus, nunca quer a face. A gente só quer a mão, nunca a face. E a face de Deus é amá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele pode me dar. Mas o evangelho de hoje diz esquecer da face, né? Oh, que evangelho deturpado.
que Jesus diz para a mulher aqui no versículo 48? E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Jesus devolve aquela mulher sem dignidade. Não é isso que Jesus fez por nós? Faz por cada um de nós? Qual pecado que você lembra assim na sua mente que, nossa, mas que você pensa assim, como é que eu pude fazer uma coisa dessas? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Que você mesmo sente vergonha de você por ter feito aquilo. Cada um de nós temos aquele pecado que a gente fala, meu Deus, como que eu pude fazer isso? E Jesus vai lá na cruz e morre por nós e diz assim, os teus pecados estão perdoados. Acabou. Não precisa mais sentir vergonha. Não precisa mais sentir medo desse pecado. Não precisa mais se preocupar com esse pecado. Ele acabou. Eu paguei, eu limpei. Está tudo novinho. Como a gente gosta dessa parte. Mas, como eu li no começo, todos aqueles que têm sua dignidade restaurada desejam servir Jesus e ao próximo. Porque é com Deus e é com o próximo. Aquele que tem a sua dignidade restaurada, ele também ama o próximo. Por quê? Porque nós nos colocamos no lugar do outro. Se o outro está em pecado, eu também já estive em pecado. Se o outro está passando por necessidade, eu também já passei por necessidades. Então, irmãos, esta mulher aqui que teve a sua dignidade restaurada, aqui não cito o nome dela, mas ela foi uma das que anunciou depois que Jesus tinha ressuscitado. Deste momento em diante, ela seguiu o mestre. Ela foi junto com o mestre até o fim. Ela foi uma das 3 que viram e anunciaram que Jesus tinha ressuscitado. Aquela que ninguém dava nada. Aquela lá mesmo. Então, aquela que tem a sua dignidade restaurada, ele é grato a Deus e ele também ajuda o próximo. Qual a maneira que eu posso demonstrar amor ao meu próximo? Sentindo compaixão, padecer com. Mas sabe, uma coisa que a gente pouco faz, que se fizesse mais, a igreja seria diferente. A melhor maneira de eu demonstrar amor por alguém é falando de Jesus para a pessoa. É dizendo o que Jesus fez na minha vida e pode fazer na dela. Porque, irmãos, ajudar com comida é fácil, com dinheiro muitas vezes também se ajuda. Mas tudo isso só resolve aqui. Não resolve a eternidade. Tudo isso é boas obras e o cristão anda por elas, faz boas obras. Mas a melhor coisa que nós temos para dar para as pessoas é Jesus. É o que menos a gente faz, né? Se alguém vem pedir comida, a gente dá comida, a gente faz, que é para fazer mesmo, mas muitas vezes a gente não fala de Jesus. Muitas vezes a gente não evangeliza aquela pessoa. E, irmãos, é o que eu falo assim, ó. Eu falo sempre, se Jesus curar, glória a Deus. Jesus curou o João. Curou o irmão Orivaldo. Está curando ainda o irmão Orivaldo. Ó, irmãos, eu vou testemunhar aqui no lugar do irmão Orivaldo. Porque, nossa, me alegrou o dia ontem. O irmão Orivaldo estava só com 30% do coração dele funcionando. Mês passado, né, irmão Orivaldo? Foi um mês que ele foi na cardiologista. Ele foi ontem de novo. Já aumentou em 12%. Já está em 42% o coração do irmão Orivaldo de novo. Oh, esse Deus! Olha que Deus maravilhoso. Os médicos diziam, não tem jeito, né, irmão Orivaldo? Nós temos o João aqui, milagre, que Deus fez tão pouco tempo, né, João? Gente, eu olho para o João, nem parece que ele ficou doente. A recuperação dele foi muito rápida. Para quem fez as químio que ele fez e ficou no estado que a gente viu que ele ficou, e o que ele passou de verdade, só ele sabe.
E Deus fez. Mas, Deus curou o João, Deus está curando o irmão Orivaldo, mas não garante vida eterna para vocês, não. Um dia vocês vão ter uma doença que vai ser fatal e vocês vão morrer. Agora, se vocês morrer com Jesus, vocês vão estar na glória. Agora, se Jesus curar vocês e vocês forem para o mundo de novo, vocês vão morrer e vão para o inferno. De que adiantou a cura? E é isso que a gente faz muitas vezes, irmãos. A gente leva comida para as pessoas, a gente leva a necessidade das pessoas, mas a gente não leva Jesus. A gente ajuda as pessoas apenas no âmbito humano e não no espiritual. E aí eu pergunto, nós estamos sendo gratos por o que Jesus fez por nós? As nossas atitudes estão demonstrando a gratidão porque Ele nos resgatou? Então, vocês estão vendo como a salvação envolve sempre os dois lados? O meu e o de Deus, Ele é fiel e faz, mas o meu. Então, muitas vezes nós olhamos para esse texto e nós falamos do fariseu, mas nós agimos igualzinho o fariseu. Nós temos que ser mais a mulher adúltera e menos o fariseu. É isso que Deus espera de nós. Jesus transforma pecadores indignos em embaixadores do seu reino. Olha só. Jesus pega alguém que não tinha dignidade nenhuma, cheio de pecado, cheio de coisa ruim, e nos devolve a dignidade e nos faz embaixador do seu reino. O que o embaixador faz? Eu sempre falo aqui. O que o embaixador faz? Ele representa o seu país para outro país. Ele faz isso. Ele representa. Irmãos, se você está representando Santo Antônio de Posse, você está errado. Se você está representando apenas a Igreja Batista Independente, você está errado. Se você está representando somente essa vida terrena, você está errado. Porque nós não somos daqui. Essa não é a nossa pátria. Não é a nossa casa. E muitas vezes nós só, representamos isso. Não. Jesus nos chamou para ser embaixador do reino dele. É de lá. Nós temos sido esses embaixadores. Quando Jesus nos devolveu a nossa dignidade, eu estou fazendo bom uso dessa dignidade que Ele me devolveu. Então, irmãos, o melhor que nós temos para dar para as pessoas é Jesus. Claro, quem tem fome, a gente tem que dar pão. É o que eu estou falando, as boas obras fazem parte. Quem é cristão faz boa obra. Se compadece das pessoas, sente a dor do outro. Mas nós temos que ter em mente que o melhor que nós podemos dar para as pessoas é Jesus. É sempre Jesus. Porque Jesus pode mudar a situação dela aqui, mas principalmente muda a situação da eternidade, né? E o que importa é a eternidade. Aqui são poucos anos, irmãos. Eu sempre brinco aqui, eu falei que esse negócio ficar velho, essa brincadeira ficar velho, não gostei nem um pouco, irmãos. Coisa ruim que é ficar velho, Jesus. Quem tá novinho aí é horrível, gente. É todo dia uma dor diferente. Né? Eu vi na internet, eu falei, de vez em quando parece umas coisas na internet, né? Que quem que falou que é a melhor idade? Se você lembra de uma coisa, você esquece outra. Que negócio de melhor idade é essa, né? Dói tudo, dói aqui. Gente, então, são passageiros anos aqui. Tudo é uma fase na vida da gente, né? Adolescente, até os 25 anos, a gente pensa que a vida é uma festa. Não é verdade, irmãos? Alguns amadurecem antes, outros, não é? Não pensa que a vida é uma festa. Tudo é fácil, não é, por jovem? Tudo... vamos lá. Quem vê o jovem falando, pensa, né? Depois dos 30 cai a ficha, né, irmãos? Nada cai do céu, você tem que ralar para conseguir as coisas. Caia, né? Veia, né? A gente tem que cair na realidade, né?
Se quiser alguma coisa, tem que correr atrás, porque ninguém vai dar. Né? E passa muito rápido. A vida, ela é passageira, ela é rápida. Se a gente viver 80 anos, nossa, né? Não sou só eu que faço isso, eu acho que a maioria, quando... Aqui na posse não tem, né? Onde põe quem morreu, né? Lá em Pedreira, quase todos os bairros tem. Então, a funerária chega e põe a descrição, quem morreu, os horários, tudo, né? Lá, quantos anos tinha. Quando a gente chega e olha assim, 80 anos, 81, 79, o que a gente pensa? A Aninha está pesando já. O que a gente pensa? Já viveu bastante, não é verdade? Já está na hora. Está na hora já. 80 anos, irmãos, perto de fazendo hora extra. 80 anos perto de uma eternidade. O que é? Na verdade, que a gente tem consciência é menos de 80, né? E a gente joga fora, porque nós não aceitamos este amor de Jesus. E nós não o amamos porque ele nos perdoou. A mulher desse texto, ela é a descrição real de alguém que é arrependido verdadeiramente, de alguém que tem uma conversão genuína. E eu pergunto nessa noite, você tem sido mais fariseu ou mais mulher adúltera? Lembre que essa mulher, ela viu Jesus sendo glorificado. Ela testemunhou que Jesus ressuscitou. E é isso que Jesus faz com nós. Tira lá do fundo do poço e nos põe num lugar de glória. Então, nós precisamos reconhecer verdadeiramente esse Jesus. Nós precisamos viver esse Jesus. Ele nos deu novamente a dignidade. Então, vamos viver para Ele agora, de maneira digna. Existem regras nesse reino. E eu preciso obedecer, que foi o que o Paulinho colocou aqui. É tão difícil ser obediente, né? Como é difícil. Mas como é bom quando Deus nos coloca no colo, né? E nos cuida. Então vamos aprender, irmãos, com o estudo desta noite, que a gratidão, ela se manifesta em atitudes concretas. Quem tem dignidade restaurada é grato. E todos aqueles que o Senhor toca e transforma têm sua dignidade restaurada. Não importa, para Jesus não importa o que a pessoa fez. Não importa. Nós humanos queremos pôr limites no perdão de Deus. Mas Deus vai perdoar aquela pessoa. Ele perdoa. E o meu lugar era igual dela, o inferno. Jesus nos ama, que Ele perdoa aquele que deve 50 e aquele que deve 1 milhão. Ele ama. Ele não importa o tamanho da dívida, Ele perdoa. Ele não sente falta do dinheiro que Ele não recebeu. Ele perdoa. Então, nós precisamos entender este amor para nós sermos mais mulher adúltera e menos fariseu, julgar menos e amar mais. Dizer que Deus é dono da nossa vida, não só que Ele faz parte da nossa vida. Ele é dono dela. E quando nós entendermos, irmãos, e colocarmos em prática isso na nossa vida, nós seremos verdadeiramente cristãos. A tradução de cristãos é, como o pastor Rodrigo sempre fala, pequenos cristos ou semelhantes a Cristo. As pessoas começaram a chamar os cristãos de cristãos porque eles agiam como Jesus, eles faziam as coisas que Jesus fazia. Você quer ter o nome de cristão? Haja como Cristo. Porque se você está levando o nome de cristão e não agindo como Cristo, você está levando o nome errado. Você está usurpando o nome que não é seu. Forte isso, né, irmãos? Mas é a realidade. Se você se diz cristão, mas não anda como Cristo, não faz as obras de Cristo, você está usurpando
esse nome. O cristão foi reconhecido cristão por ser igual a Cristo. Se eu não sou igual a Cristo nas minhas atitudes, então o nome de cristão não deve ser usado por mim. Então, a vida não é nossa, ela pertence a Deus. Ou, é duro falar isso, irmãos, ou a Deus ou ao diabo. Só tem essas dois senhores só. Nós somos de um, nós somos de outro, irmãos. Não tem meio termo. Não tem. Irmãos, nós não estamos pregando aqui evangelho da miséria, não. É errado eu ter carro, ter casa, ter bens? Não! Desde que isso não tome o meu coração. E eu entendi isso porque muitas vezes eu questionava, por que, Senhor? Às vezes aquele irmãozinho lá é uma bênção. Mas coitadinho não tem nada. E aí eu entendi. Por que Deus não dá? Porque se Deus der, ele vai deixar de ser bênção, irmãos. Entendeu? Se ele tiver bens, ele esquece de Deus. Aí Deus quer mais a salvação da alma dele do que ele ser rico. Irmão, sabe por quê? A Bíblia diz assim em Provérbios que enganoso é o coração. A gente fala assim, não, mas eu nunca vou deixar Jesus. Por coisa nenhuma eu deixo Jesus. Ah, se fosse verdade isso, né, irmão? A gente deixa Jesus assim, ó. Muitas vezes por qualquer coisinha que achamos que Jesus não deu. Como o pastor falou, né? Falta gratidão. E aí, Senhor, o Senhor me ama. E a cruz? O que foi aquilo? Amanhã nós vamos participar da ceia. A ceia é um memorial. É para nós trazer a lembrança, o sacrifício de Jesus. Se não foi amor aquilo, que foi então? Mas Jesus não morreu pelo meu carro, não morreu pela minha casa, pela minha conta bancária, não foi para nada disso. Ele veio para me perdoar os pecados. Para dizer para mim, como ele disse para essa mulher, perdoados estão os teus pecados. Foi para isso que ele foi para a cruz. E é isso que ele quer dizer para nós nessa noite. Perdoados estão os teus pecados. Vá e viva de acordo. Amém?